Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao seu canal de matemática, Matemática em um Clique. Aqui vamos começar mais uma série de vídeos. Agora vamos falar sobre dedução natural. Você já ouviu falar da dedução natural? Você conhece as regras? Então vamos falar como que funciona, né, esse método de prova tão importante, um método sintático que ajuda, né, a provar os sequentes aí dentro da lógica proposicional. Vamos ver? Então, pessoal, esse é o nosso vídeo número um de dedução natural. Vamos falar sobre a conjunção. Para quem não lembra, né, da conjunção, é o operador lógico e vocês podem ver mais sobre isso lá na playlist de matemática discreta, que vocês vão saber mais sobre o cálculo proposicional. Tem mais vídeos lá, onde esse vídeo vai ficar junto. E aqui a gente vai, então, construindo regra por regra nessa série de vídeos junto com os exemplos. Vamos, então, começar? Então, vamos aqui, primeiramente, falar da conjunção, mas como essa é a aula inaugural dessa série, né, vamos só relembrar, né, brevemente, aí o argumento lógico, né? Quando a gente pensa em argumento lógico, né, você tem aí premissas e você tem uma conclusão, né? Por exemplo, aqui todo caranguejo é crustáceo, peixe não é caranguejo, então peixe não é crustáceo. Então aqui está ainda na linguagem natural, mas eu posso representar as minhas premissas, né, e a minha conclusão dentro de uma lógica, né, proposicional com as representações aí das proposições e dos conectivos lógicos, colocando tudo aí com letras e os operadores, né? Então, aqui esse é bem simples, no caso só tem duas premissas, né? E aqui eu tenho minha conclusão, então eu teria aqui essa estrutura de representação que é bem comum, né? Que seria premissa um, premissa 2, premissa 3 e premissa N, todas representadas aqui, né? Separadas com vírgulas. Aqui tem o símbolo de inserção, que nos indica que eu estou caminhando para a minha conclusão. Aqui a conclusão está representada pela letra Q. Então, essa representação vai ser bastante usada aqui, né, na linguagem que a gente vai representar, a linguagem proposicional. Em outros vídeos vocês poderão ver, né, sobre como representar na linguagem proposicional os argumentos lógicos, mas aqui a gente já vai direto para o método de prova de dedução natural, para conhecer, para apresentar para vocês uma série de vídeos trabalhando uma regra por vídeo, tá certo? Vamos então conhecer. Então a gente vai falar sobre dedução natural, que pode ser até chamado de cálculo de dedução natural, embora não seja, né, com números, mas você vai seguir as regras para operar, né? Então, essas regras que permitem a ação, permitem que você atue, né, dentro da sua prova. Então, conhecer essas regras para desenvolver a prova, né, partir das premissas, chegar na conclusão, fazendo aí algumas mudanças, fazendo operações e conseguindo provar o que a gente chama de sequente, né, que é o que vem aqui na conclusão, a gente também pode chamar de sequente. Então, aí, esse será o nosso grande objetivo, esse conjunto de regras, tá? Então, vamos falar aqui da primeira regra, a regra da aula número um. A gente vai destacar aqui a conjunção, né? Aqui o operador lógico e, a introdução da conjunção. Essa vai ser a regra, né, que a gente vai estudar nessa aula. Essa aula ela permite, né, que se você tem já duas fórmulas estabelecidas lá, né, na sua prova, né, você já tem essas duas fórmulas estabelecidas, você pode, né, fazer a conjunção entre elas, que seria a introdução da conjunção. A outra regra envolvendo a conjunção seria a eliminação da conjunção. Como que funciona? Se você já tem aqui a conjunção estabelecida, né, entre duas fórmulas, você pode eliminar uma delas, né, a que você necessitar de acordo com a sequência lógica que você está desenvolvendo, e aí você fica com a que você necessita para dar sequência à prova. Por exemplo, daqui, se vocês observarem, ó, ficamos com a da esquerda, né, e ficamos com a fórmula aqui da direita. Mas se você tem duas informações, lembrando que a conjunção, como para ser verdadeira, as duas informações precisam ser verdadeiras, toda vez que você elimina aqui uma conjunção, você tendo escolhido uma fórmula ou outra, está garantido que elas serão verdadeiras, porque se a conjunção ali, o e, representa uma informação verdadeira, um lado ou outro com certeza será, então não há problema nesse sentido.
A gente comenta nesse sentido de verdade, né, para fazer uma relação aí com a semântica, mas a gente fala que aqui o nosso trabalho, né, ele é sintático, por quê? Porque a gente não vai ficar muito falando aí, né, definindo verdadeiro ou falso, como a gente faz numa tabela verdade, como a gente faz em outras provas, né, que a gente mostra, né, uma equivalência lógica ou mostra que um argumento é verdadeiro, a gente recorre mais, né, ao verdadeiro ou falso em outros métodos, mas aqui a gente vai operar, por isso que nesse processo de operação a gente fala que está fazendo um cálculo, né, um cálculo que vai permitir o processo até chegar na conclusão, que é o sequente, ok? A dedução natural que a gente vai fazer. Então vamos mostrar aqui, ó, o primeiro exemplo, né, da conjunção, ó, prove o sequente de P e Q, aqui a vírgula, né? Observem, tem outra premissa aqui, o R, aí depois a nossa conclusão, que é o Q e R. Prova que o sequente é válido, né? Usando a dedução natural. Então, a gente vai mostrar, né, que o sequente é válido, que seria aqui, ó, a conclusão é válida, né? Então, vamos verificar isso fazendo aí o processo de operações. Aqui, como a gente está na aula número 1, a gente não está acumulando várias regras, a gente vai então usar a regra da conjunção. Então, aqui, primeira coisa, pessoal, destacar as premissas. Quais são as premissas? Vocês têm aqui P e Q e a premissa R, né? São só duas premissas. Então, a gente primeiramente destaca aqui as premissas. Observem, ó, P e Q e o R. Tendo destacado as premissas, o que que eu preciso fazer? Eu vou usar a regra que a gente está estudando nesse momento. Qual que é a regra que a gente está estudando, né? A gente está estudando a regra da conjunção. Então, vamos ver aqui o que que a gente vai fazer. Então, eu preciso mostrar, chegar nessa informação aqui, ó, Q e R. Sempre olha aqui, né, na informação que eu preciso chegar, que é o que está aqui depois do símbolo de inserção, se você olha aqui na representação do argumento, né? Então, aqui, ó, sempre esse símbolo aqui de inserção, que vocês estão vendo aqui, o que vem depois dele, no nosso sequente, aí é o que a gente quer chegar, tá certo? Então, primeiro o que a gente vai fazer, ó, as premissas já foram dadas, a gente só representou. Aqui a gente vai representar dividindo por linhas. Linha 1 para a primeira premissa, linha 2 segunda premissa. Agora a primeira operação. Qual foi a operação feita? Olhem aqui, ó. Conjunção, eliminação, né? A gente eliminou a conjunção e a gente optou por ficar com a fórmula Q, né? Então a gente ficou aqui com o Q. E a gente fez essa operação lá na linha 1, porque aqui na linha 1 que a gente tinha conjunção. Então, a gente tinha essa conjunção P e Q, a gente eliminou, né? Então, aqui, ó, o símbolo de conjunção a gente eliminou e a gente colocou esse 1 que representa a linha onde nós operamos. A gente chegou no Q, né? Aí, ainda não é a informação que a gente precisa chegar no Q e R para provar aqui por dedução natural. O que que a gente precisa fazer agora? O que que vocês fariam? Então, na sequência, a gente já tem o R, a gente já tem o Q. Como que a gente vai aplicar de novo, né? A nossa, a nossa regra aí da conjunção. A gente aplicou agora na linha 3 aqui, né? A eliminação da conjunção lá no P e Q e a gente escolheu aqui o Q, que era o lado direito ali, a fórmula Q. Mas agora a gente vai precisar fazer a outra operação que é permitida para a conjunção. Qual que é a outra operação? A gente já eliminou, agora a gente pode introduzir, né? Então, ó, na linha 4, observem, ó, o que que a gente fez aqui, ó? Q e R, né? De onde eles vieram, ó? Introdução, tá vendo aqui o símbolo da conjunção, né? O I de introdução, né? Introdução da conjunção nas linhas 3 e 2. Se você olha aqui linhas 3 e 2, a gente introduziu a conjunção entre as duas fórmulas Q e R, tá certo? Então aqui a gente introduziu as duas fórmulas e agora finalmente então a gente chegou, né, no nosso Q e R, que é a nossa resposta, né? Esse aqui é curto, é um processo mais simples, porque a gente está no começo do processo da dedução natural, a gente não tem ainda um acúmulo de várias regras, mas mesmo sendo simples, observem que a gente usou as duas regras permitidas para a conjunção aqui, né? A gente usou a eliminação na linha 1 e ficou aqui com a fórmula Q,
Como a gente já tinha o R como premissa, né? Então aqui agora a gente usou as linhas 2 e 3 e fez o quê, ó? Na linha 4, a introdução da conjunção nas linhas 3 e 2, que gerou o Q e R, e chegando no Q e R, que era o que a gente precisava, está demonstrado, a gente fez a dedução natural, partindo aí das premissas, a gente chegou aí no sequente, então a gente tem aqui o método de prova concluído. Vamos ver mais um exemplo? Ó. Esse aqui tem um pouco mais de informação. Prove que o sequente de P e Q, R, S, T, né? Então, para onde que ele vai nos levar aqui? Olha o sequente, Q e S. A gente vai fazer a prova por qual método? Dedução natural. Como que a gente faz? Como que é o cálculo? É usando as regras. Qual regra que a gente conhece até agora? A gente só conhece a regra da conjunção. Essa é a aula 1. A regra da conjunção ou do operador lógico E, né? Que é representado aqui, né? Por esse símbolo. Como que vocês começam mesmo? Como vamos começar? Primeiro, as premissas. Quais são as premissas, pessoal? Então, aqui as premissas a gente tem separadas por vírgulas, né? Então, a gente tem as três premissas e a gente tem aqui a nossa conclusão. Então, vamos primeiro colocar as premissas, linha 1, linha 2 e linha 3. Estabelecidas as premissas, agora a gente começa, né, o nosso processo aí estruturado na sequência natural, né, que é o processo, dedução natural, que é o processo que a gente está trabalhando. O que que vocês fariam, então, para chegar aqui nesse Q e S, né? Se quiser parar o vídeo, pensar e depois continua, né, para ver, é interessante pensar um pouco, né? Então, a gente só está usando o operador lógico E, o que que a gente pode fazer? Ou eliminar a conjunção, ou a gente pode introduzir a conjunção. A gente precisa do Q e S, a gente ainda não tem nem o Q nem o S sozinhos, né, para poder fazer uma conjunção entre eles. Então, o que que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar, aqui, perdão, passou, a gente vai precisar eliminar, né? Então, a gente vai precisar produzir um deles, a gente aqui, ó, começou com o Q, então a gente eliminou a conjunção aqui em qual linha? Ó, linha 1, né? Aqui, olha, o símbolo da conjunção, eliminamos aqui, ó, na linha 1, e a gente ficou com a fórmula Q. Então, a gente já tem aí o Q produzido, né? O Q que veio, né? Uma operação de eliminação da conjunção na linha 1. A gente só tem o Q, né? Como que eu preciso chegar no Q e S? Então, o que que eu preciso, né? Eu preciso do S. Como que eu posso conseguir aqui gerar o S? Então, qual a operação? Então, se você pensou aí, né, agora em outra eliminação, muito bem, ó. Só que agora a eliminação da conjunção, aonde? Ó, na linha 3. Aqui na linha 3 a gente tem ST nessa fórmula. Quando a gente usa a eliminação da conjunção na linha 3, a gente aqui escolheu a fórmula S, porque eu posso escolher qualquer um dos dois lados, né, sem nenhum problema. Eu já tenho Q e já tenho S, mas eu já cheguei onde eu quero, que é o Q e S. O que está faltando? Agora só tem operador lógico de conjunção, que é o E, então ou eu vou eliminar ou eu vou introduzir a conjunção. Então, como a gente já tem o Q e já tem o S, a gente agora precisa fazer o processo de introduzir, né, a conjunção entre eles. Então, observem, ó, Q e S aqui. De onde veio? Qual a operação? Ó? Introdução da conjunção, tá vendo aqui a conjunção, o I de introdução, em quais linhas? Linhas 4 e 5, ó. Linhas 4 e 5, a gente pegou o Q e o S e fez a introdução da conjunção. E aí a nossa prova está concluída porque a gente chegou, né, aqui no sequente pelo método de dedução natural, está provado, né, aqui o sequente aqui dessas fórmulas que tem essas o sequente, que é o Q e S, né, ele está provado a partir das premissas dadas, que eram três premissas aí separadas pelas vírgulas, ok? Então, nessa aula a gente fechou o método, né, o operador, conjunção, as duas, né, operações possíveis, que é de eliminar ou de introduzir a conjunção, ok? Então, a gente volta na aula número 2 com outro operador, para mostrar para vocês uma outra operação e fazer outras provas pelo método de dedução natural, lembrando que é um método de dedução por cálculos, a gente fala cálculos porque a gente está operando com as regras, né, de fórmulas,
E a gente não vai fazer nenhuma menção ali de verdadeiro ou falso, como a gente faz no trabalho semântico. A gente pode até em algum momento mencionar, mas o trabalho ele é sintático, ele é por meio de operações de fórmulas que levam a outras fórmulas, e nesse processo, se você seguiu todas as operações, está aprovado. Então, ótimos estudos a todos, aguardo vocês na próxima aula. Forte abraço.